Parece uma pergunta lógica e fácil, mas para muitas pessoas, Jesus não existiu. E nesse vídeo eu te conto o porquê de algumas pessoas pensarem assim. E também nesse vídeo menciono escritos do historiador Flávio Joséfo. O historiador teria vivido no ano próximo ao que de Cristo viveu. Então fique por aí e acompanhe esse vídeo até o final. Opa, eu sou o Alexandro Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já deixa aí o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. E se você gosta de histórias, notícias e curiosidades, então se inscreva aí. Jesus Cristo, o maior de todos os tempos, aquele que dividiu a história em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. E ainda hoje, algumas pessoas tendem a dizer que Jesus não existiu. Não só religiosos que procuram Jesus, mas também arqueólogos, historiadores e filólogos. Ou seja, tem muita gente interessada em achar o Jesus descrito na Bíblia. E acreditem, alguns desses estudiosos procuram até o túmulo de Jesus e até mesmo seus restos mortais. A ciência, ela é mais exata. Ela exige um estudo mais aprofundado e trabalha com provas. Assim como Tomé, que era discípulo de Jesus, também exigiu provas de que o mestre tinha morrido e ressuscitado. E Jesus lhe provou, pedindo que Tomé tocasse na sua ferida e sentisse os cravos nas suas mãos. E de forma indireta, Tomé ganhou muitos discípulos e adeptos. Muitos cristãos hoje viajam para Jerusalém, tudo para que tenham a mesma prova de Tomé, de ver de perto e tocar. Mas será possível provar que Jesus de fato existiu? E que não foi um personagem qualquer da história? No mundo de hoje, os judeus são os principais que não acreditam em Jesus como nós ocidentais. Eles ainda esperam a vinda de Jesus à Terra. Para eles, o Jesus como nós conhecemos é apenas um homem, um ser humano qualquer. E o principal termo para atribuir a Jesus como um homem qualquer é dizer que ele é apenas um homem de Nazaré. O Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, sem nenhuma procedência divina. Pois, para se concretizar as profecias bíblicas do Antigo Testamento, Jesus teria que nascer em Belém e não em Nazaré. Apesar de não termos registros históricos que confirmam de fato que Jesus tenha nascido em Belém, da mesma forma também não temos como provar que quando ele nasceu e os reis magos lhe visitou e lhe levou presentes. Também não se tem como provar que ao nascer Jesus também teria sido perseguido e a sua família teve que ir para o Egito se refugiar lá. Isso também não se tem como provar. E nem mesmo confirmar que Jesus foi morto pelo governo de Pôncio Pilatos. Mas, historicamente, tem como provar que Pôncio Pilatos, ele de fato existiu. E naquela época, muitas pessoas eram crucificadas. Estimam-se que naquela época, mais de 2.000 pessoas foram crucificadas. E dentre essas 2.000 pessoas crucificadas na época, surgiam várias pessoas dizendo seu Cristo, dizendo seu Messias, o Jesus que viria para libertar o seu povo. E a crucificação era um castigo para rebeldes, hereges, ladrões e baderneiros. Milhares apareciam dizendo ser o Cristo que eles tanto esperavam. E o Jesus do cristianismo seria apenas mais um? Só que você se intitular como Cristo naquela época era algo muito sério. E isso era considerado uma blasfêmia e você poderia ser até morto por isso. E foi o que aconteceu com Jesus, a sua fama corria.
Jesus passou a ser muito procurado, até que ele foi capturado no jardim do Getsêmani, e pelas mãos dos soldados ele foi levado até Caifás. Chegando lá, Caifás lhe perguntou: é verdade que você está dizendo por aí que você é o Cristo? E mesmo ele sabendo de todo o perigo e que ele estava diante da sua própria morte, a sua própria sentença, e mesmo assim ele não negou e reafirmou ser o Filho de Deus. E como sabemos, Jesus foi condenado e acusado de ser apenas mais um herege da época, e também um rebelde, um revolucionário que poderia causar uma ameaça política. Só que nenhum daqueles cristos que morreram naquela época, nenhum deles se perpetuaram até hoje. Será por quê? Nenhum nome, todos ficaram apagados e esquecidos na história. E também os seus seguidores, mesmo sendo pouco, sendo minoria na época. Porque esses seguidores continuaram a seguir a Cristo, mesmo sabendo que corriam risco de vida. Será que se Cristo não existisse, valeria a pena lutar e arriscar a própria vida por algo que não existe? A maioria dos historiadores acreditam que Jesus de fato existiu, mas eles acreditam em Jesus como um ser humano qualquer. Mas Jesus era muito mencionado em textos não cristãos, em texto de pessoas que não seguiam os ensinamentos de Cristo. Mas também é possível provar que nos anos 70, 80, os primeiros cristãos começaram a se afastar do judaísmo. Outros textos que também falavam sobre Jesus eram também os evangelhos considerados apócrifos. Só no Novo Testamento já foi constatado 61 livros apócrifos. Livros que poderiam estar na Bíblia, mas foi descartado pela igreja. E todos esses evangelhos, apesar de ser livros apócrifos, considerados um livro qualquer secular, todos esses livros confirmavam que de fato existiu um Jesus. E também o nome Jesus é mencionado em outros textos considerados de autores não cristãos, que foram escritos por pessoas reais e que existiram naquela época. O mais famoso escrito não cristão da época em que menciona Jesus é do historiador Flávio Joséfo. Ele não seguia os conceitos cristãos, ele pertencia a uma denominação lá judaica. Mas em seu livro secular, que hoje é uma referência histórica, ele fala da existência de um Cristo que existiu naquela época. Flávio Joséfo, ele nasceu no ano 37 e viveu até 100 depois de Cristo. O historiador romano naquela época escreveu: nessa época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode dizer que era humano, quando nossos cidadãos o denunciaram e Pilatos condenou-o à crucificação. Ele apareceu 3 dias depois da sua morte e de novo vivo. Os profetas anunciaram as suas maravilhas e milhares o adoraram. Esse relato é do Flávio Joséfo e está lá no livro das Antiguidades Judaicas, capítulo 18, página 63. Bom, alguns historiadores tendem a dizer que esse texto aí do Flávio Joséfo, ele foi adulterado. Será? E tem muitos outros textos da época que falam sobre esse suposto Jesus, como também o texto do Tácito. Ambos não seguiam a fé cristã, ambos eram descrentes ao cristianismo, mas relataram de fato a existência de um Cristo. Só não vou citar aqui outros textos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí, comente aí a sua opinião. Toda opinião é livre e é bem-vinda. Deixa aí o seu like e se inscreve aí no nosso canal para mais vídeos. E eu tenho mais vídeos sobre curiosidades bíblicas. Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!